Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso. Nós vamos estar fazendo a aula de número 5 de secretariado. Nós vamos estar falando do capítulo 5, onde nós vamos estar falando do dia a dia, do trabalho, da rotina de trabalho do secretário ou da secretária. E nesse caso eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. Nós vamos estar na página 64, tá, do PDF que eu mandei para vocês. Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês, vocês podem ir me acompanhando aí. Como vocês têm o PDF, depois é só para vocês fazer o exercício mesmo. O que eu falo aí para vocês na apostila? Nessa etapa do curso, iremos conhecer a rotina de um profissional de secretariado. Como já citamos anteriormente, as secretárias são responsáveis por gerenciar as informações por correspondências, e-mails, jornais, e de certa forma sintetizar tudo o que seu superior imediato possa ter as melhores condições para tomada de decisões. Por ser a pessoa mais próxima, naturalmente, desenvolve-se um conhecimento ímpar do trabalho do executivo, facilitando assim a delegação e as implantações de quaisquer novas ideias. O secretário ou secretária é um assessor executivo e administrador de informações que assessora a direção a processar e organizar informações. Possui prática na rotina de escritórios e habilidades para assumir responsabilidades, sem supervisão direta, iniciativa e autonomia para tomar decisões e solucionar problemas. O profissional de secretariado precisa manter uma rotina bem planejada e organizada, e quanto mais organizada for, melhor será o seu desempenho. O desenvolvimento eficaz de uma atividade exige bons hábitos e capacidade de fazer planos. Para tanto, deve-se esforçar-se continuamente para tornar seu papel satisfatório. Nessa parte aqui, vocês viram que eu comentei com vocês autonomia para tomar decisões e solucionar problemas. O que seria isso daí? Imagina você está trabalhando e seu superior está numa reunião. Aí chega alguma coisa para resolver, você não pode interromper a reunião, mas também não pode deixar aquele problema sem solução. E o que você vai fazer nisso? Você tem que ter o conhecimento de toda a rotina, né? Porque você está no dia a dia do executivo, do empresário, e você precisa resolver aquela situação. Então você tem que ter autonomia para fazer isso, mas para você ter essa autonomia, você tem que ter conhecimento de tudo que você está fazendo para não fazer bobagem, né? Para não se tornar a sua solução virar um problema e não a solução, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. E aqui eu vou falar aqui, as etapas que estudaremos daqui para frente explanarão bastante as tarefas do dia a dia de uma secretária, ou se referir um profissional na área de secretariado. Por isso, em caso de dúvida de algum item citado, pergunte sempre, né? Vocês podem perguntar, vocês sabem que vocês têm liberdade, tá? Apesar de nós estarmos distantes, mas vocês podem chamar no WhatsApp e ficar à vontade, tá? Vocês têm essa liberdade, sem problema nenhum, eu vou responder para vocês com o maior prazer. Planejamento de tarefas diárias. Tá? O que nós vamos falar aí no planejamento de tarefas diárias? A rotina no trabalho das secretárias é inevitável. Atendimentos telefônicos, recepção de clientes interno e externo, preparação de cartas comerciais e oficiais, receber e classificar correspondências, controlar materiais de expediente, agendar, ajudar o superior a manter seus compromissos, relatórios, planilhas, convite, apresentação em PowerPoint, reuniões, eventos e outros. Olha nesse pedaço aqui. Olha a quantidade de tarefas que tem uma secretária ou um secretário. Olha isso. São muitas, né? A sua presença efetiva é primordial para o bom andamento desta e de outras atividades que venham a surgir no decorrer de sua jornada diária. Para tanto, se faz necessário saber administrar essas atividades, otimizar bem o tempo, trabalho em equipe, saber delegar tarefas.
Para começar bem o seu dia, seja pontual ou tente chegar alguns minutinhos antes para se planejar e começar suas atividades na hora certa. Se preferir, no final do dia, faça seu planejamento para o dia seguinte. Assim você ganhará tempo. Ao fazer o seu planejamento diário das atividades, devemos levar em consideração os imprevistos. Desta forma, devemos deixar algum tempo livre para eles. E quando é interessante aqui, ó, porque quando você faz um planejamento, você tem aquela rotina, tá? Você vai saber o que vai... E caso surja algum imprevisto, você já sabe aonde você vai encaixar esse tempinho para o seu imprevisto, tá? Então por isso precisa de ter o planejamento. E quando a gente fala, né, para chegar antes, sim, por quê? Por exemplo, se o seu expediente começa às 9 horas da manhã, você não pode chegar às 9 horas para assumir o posto, tá? Porque você tem que organizar alguma coisa, tá? Por exemplo, talvez fazer um café para deixar para os clientes, tá? Então você tem que chegar sempre uns minutinhos antes, para que, na hora que der 9 horas começar o seu expediente, você já está no seu posto pronta para atender as necessidades tanto do executivo, tanto de algum cliente, ok? Aí, ó, tudo list, né, que a gente fala, avaliação diária, para que o planejamento diário possa ser reorientado com a máxima agilidade possível. A list, né, que a gente fala, faz com que a secretária saiba antecipadamente para onde se direcionar, chegando ao escritório já conhecendo seus compromissos prioritários para aquele dia. Essa é uma opção para a secretária organizar suas atividades diárias, uma lista de tarefa paralela e agendada onde ficam marcados os compromissos, datas importantes e fazer alguma outra anotação importante. No entanto, muitas dessas atividades não possuem agendamento prévio. Algumas tarefas vão aparecer no decorrer do dia, sem data e horário certo, porém é preciso ter o controle dessas atividades também. Tem um bloco de anotações, do tamanho de uma agenda, por exemplo. Aí você irá listar suas atividades a serem executadas nesse dia. Procure colocar no início da página a data para facilitar futuras consultas. Como nós vimos na aula passada, nós temos o Outlook, né? Ele tem um calendário e tem uma agenda também. Mas eu até hoje eu uso a minha agenda tradicional, tá? E o que eu faço? Por exemplo, no dia anterior, vamos falar assim, ó, alguém de vocês me perguntou alguma coisa, por exemplo, nota, tá? Eu marco lá, verificar notas no sistema do aluno ou da aluna tal. Por quê? Aí, a hora que eu começar o dia, por exemplo, eu anotei isso ontem, a hora que eu começar hoje, eu vou saber o que eu tenho que procurar, tá? E eu, assim, o pessoal até brinca comigo e fala assim, sério, usa um tablet para você anotar. Eu não, eu prefiro anotar na minha agenda, tá? Passo tudo para o sistema. Eu faço isso porque uma vez aconteceu algo comigo e foi bem desgastante. Eu sempre salvei as minhas coisas no pendrive, no computador e no pendrive, tá? Hoje a gente tem HD externa, eu salvo no HD externo. E num belo dia, eu tinha algumas planilhas que eu usava assim diariamente. Aí o computador deu um problema, eu perdi HD. E a hora que eu fui usar o meu pendrive, cadê os arquivos? Não tinha, não sei o que aconteceu, tentei recuperar, passei tudo quanto é tipo de programa para ver se recuperava os dados, não consegui recuperar. O que eu tive que fazer? Remontar totalmente as planilhas de novo. Então por isso que tudo que eu faço, eu continuo salvando no computador, salvo uma cópia no pendrive. Hoje tem a nuvem também, a gente, dependendo do arquivo, eu jogo para a nuvem e anoto na minha agenda, tá? Então se eu perder não é possível que eu vou perder os 4 de uma vez, né? Nuvem, a agenda de papel e HD e pendrive novamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses compromissos, né? Por exemplo, você tem uma agenda lá com os compromissos da semana, não vamos nem pôr do mês, vamos colocar da semana. Então, imagina se você perder isso.
Por exemplo, numa segunda-feira você vai abrir aqueles compromissos, você não tem mais. Então isso é muito complicado. Tá? Criaria algo bem desgastante para a gente. Mas vamos dar sequência. Anote tudo que vier na sua cabeça. Esta é uma boa pedida para que você fique sempre organizado. Anote desde um simples telefone a digitação de uma carta, enviar e-mail, elaborar uma planilha, efetuar pagamentos, fazer feedback sobre alguma coisa, cobrar informações de algum colega de trabalho. Procure não confiar totalmente na sua memória. Isso aqui é muito importante. Tantas informações chegam até nós que ela poderá falhar em algum momento, prejudicando o andamento do dia. Vamos dar sequência. Você poderá ainda incluir nesta lista alguns assuntos pessoais que não poderão ser esquecidos. Por exemplo, mandar flores para sua mãe, ligar para seu filho, marcar almoço com um amigo e etc. Conforme as tarefas vão sendo executadas, vá dando um ok. Tá? Vai ticando lá, resolvi, vai marcando. Aí esse é a lista, né, que a gente fala. Sinalizando de acordo com a sua preferência, usando caneta de outra cor. O que não foi realizado também deverá receber algum tipo de sinalização. E não esquecer de acrescentar esse item na lista do dia seguinte. Tá? Não resolveu no dia, passa ele para o próximo dia. Mas evita ao máximo jogar trabalho para o dia seguinte, ok? Podemos resumir a lista da seguinte forma. Reservar um tempo diário para organizar o que deve ser feito. Verificar dentro da sua rotina de trabalho o que pode ou não programar. Comece se perguntando quais as tarefas que têm prioridade para hoje. Entre elas, defina quais têm de ser feitas na próxima hora. Tenha bom senso. Não adianta listar os objetivos impossíveis, como finalizar um relatório anual em questão de minutos. Você nunca vai conseguir fazer isso, ok? Deixe brechas para situações imprevistas, é aquilo que nós falamos no começo da aula. Leve em conta o tempo que você geralmente gasta para realizar cada atividade específica. Não pule de atividade para atividade. Aprenda a dizer não, para não se comprometer a fazer algo menos importante antes de determinar o trabalho prioritário. Seja humilde para pedir ajuda se necessário. Isso também é muito importante, ok? Alguns passos importantes, Mantenha sua mesa e sala limpa e organizada. Dê um toque pessoal e requintado. Distribua suas ferramentas de trabalho sobre a mesa de maneira a facilitar seu trabalho. Tenha sempre ao seu alcance caneta, lápis, bloco para rascunhos, telefone, computador, agenda de compromisso telefônica, clips, grampeador e furador de papel. Mantenha tudo bem organizado para sua fácil e rápida utilização quando necessário. Para os documentos, mantenha um organizador duplo sobre a mesa. Tá? Esse modelinho aqui. Na primeira, coloque documentos que entram e na segunda, documentos que serão arquivados. Quanto à recepção, providencie água, café, cadeira para quem espera, tudo que for necessário para uma boa recepção. Eu vou entrar aqui na internet só para mostrar uma mesa que não é admitida, né? Mesa de secretária bagunçada. Olha isso daqui. Não precisou nem ir muito longe. Olha uma mesa dessa aqui. Para achar o grampeador aqui debaixo dessa pasta aqui vai ser um custo, né? Tem mesa... Olha isso aqui. A gente fala assim, não, Sérgio, você está exagerando, né? Não estou exagerando. Tem mesas nessa situação, tá? Olha isso daqui. Tá? Uma vez nós fomos fazer uma consultoria numa empresa, eu e um amigo meu. Olha que a hora que nós chegamos no escritório, foi uma coisa assim, terrível. Aqui, agora tem a organizada, certinho. Eu tinha visto uma outra também bem organizadinha aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar. Aqui,
o bloco de papel, agenda, aqui certamente agenda telefônica, agenda aberta. Tá? Então são coisas que nos facilitam no nosso dia a dia. Tá? Então a organização aí é tudo, ok? Eu não vou mandar essas fotos, não. Vocês podem procurar na internet, por exemplo, mesas bagunçadas, mesa organizada, tá? Vamos voltar lá para a apostila. Aqui eu coloquei aqui, ó, dicas importantes, né? A mesa do seu superior também merece tratamento especial. Lembre-se, os documentos sobre a mesa do seu superior deverão ficar posicionados da maneira que ele deixou. Do contrário, causará transtorno para ele. Mas você poderá ajudá-lo da seguinte forma: pergunte a ele como gostaria que sua mesa e sala sejam organizados. Dê opções, deixe sempre sobre a mesa um bloco para rascunho, lápis, grampo para grampeador e etc. Mantenha seu arquivo corrente, arquivos com documentos do ano vigente, organizado de forma que, quando precisar localizar algum documento, até mesmo o seu superior tenha facilidade de localizá-lo, ou algum estagiário ou auxiliar de secretária. Ao final do expediente, procure arquivar os documentos que, por hora, já foram resolvidos. Desta forma, tudo fica organizado e os documentos para arquivar não ficam empilhados sobre sua mesa. Isso também tem que ser assim, ó. Tem que ser, vamos falar assim, deixar esses documentos assim, de forma mais fácil de se localizar. Tem aquelas pastas suspensas que a gente coloca dentro daqueles armários de aço. Você pendura elas, vocês podem colocar por ordem alfabética. Por exemplo, se for conta, coloca por data. Para arquivar contas, vocês têm aquelas pastas que a gente fala pasta sanfona, que você pode colocar por dia. Tá? Se não me engano, ela tem até 30 divisões mesmo por causa dos dias. Tá? Aí vocês podem colocar por data, tudo certinho. Isso é muito legal. Tá? Ó, resolva tudo hoje, não deixe nada para amanhã. Isso mesmo, tudo que você planejou para resolver, procure não deixar pendente para o dia seguinte, pois irá gerar um aumento de tarefa para o dia seguinte e assim por diante. Por exemplo, você já tem o seu dia planejado de amanhã. Tá? Só que, por exemplo, no seu final do expediente hoje, vamos fazer ao contrário. Por exemplo, eu tenho o meu dia planejado hoje, o que eu vou fazer? Só que ontem eu fiquei sem dar uma aula. Tá? Estou dando um exemplo. O que eu vou ter que fazer? Eu remarquei a aula para hoje. Então eu vou ter que arrumar um horário para dar essa aula hoje, naquele tempo que eu já tinha planejado. E tentar, por exemplo, solucionar tudo hoje. Porque se eu deixar mais um, então o que eu vou fazer? Eu vou estar arrastando para amanhã. E assim sucessivamente. Tá? Isso causa total descontrole do nosso planejamento. Ok? Estabeleça as prioridades. Divida as tarefas e vá resolvendo gradativamente. Assim você estará otimizando o seu tempo e nada ficará por fazer. Seja proativo. Use a sua criatividade no desenvolver das suas atividades no dia a dia, de maneira a facilitar o andamento dos serviços e outros, e melhor atender seu superior e atender as pessoas. Estabeleça metas. Como podemos observar, os afazeres de uma secretária são muito e bastante complexos. Uma boa formação e experiência farão qualquer secretária tirar tudo isso de letra. Podemos destacar como atividades essenciais: gerenciamento do fluxo de informações, manual e informatizado. É aquilo que eu comentei, né, que eu faço. Gerenciamento do tempo do executivo e equipes, manual e informatizado. Atendimento aos clientes interno e externo, interfaces com níveis decisórios, atendimento às solicitações, solução de problemas, gerenciamento e organização do sistema de comunicação interna e externa, coordenação de reuniões, manual e informatizada, organização do sistema de dados e informações em arquivos eletrônicos e manuais, coordenação e participação em equipes de trabalho. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar a tecnologia hoje. Hoje com o WhatsApp você pode montar aqueles grupos, tá? Ou a lista de transmissão, só que lembrando que a lista de transmissão a pessoa tem que ter seu contato também, senão ela não recebe o comunicado. Tá? Ou, por exemplo, você tem aquele grupo, um grupo de reuniões que sempre participa de reuniões, por exemplo, que é o
o diretor da empresa e os coordenadores. Vamos só colocar como exemplo. Por exemplo, você dispara o comunicado no grupo. Tá? Porque os outros funcionários não precisam ter essa informação. Tá? Só aquele grupo, por exemplo, os coordenadores e o diretor. Ok? A coordenação e participação de equipes de trabalho. A coordenação de compras, cotação de preços, administração de custos do departamento. Tá? Olha aqui, ó. Tem muita coisa na mesa, mas está organizadinha. Tá? Eu não sou muito fã disso daqui não. Em compensação, a minha esposa, no computador dela, fica colado no monitor esses, acho que chama post-it, né, que eles falam. Organizar sua mesa em 9 passos. Tá? Agende pelo menos 3 horas para a primeira metade dessa missão. Defina o dia e anote na sua agenda. Isso é fundamental, caso contrário esse dia nunca vai chegar. Prepare-se. Coloque sua música favorita para tocar, respire fundo e comece a retirar tudo de cima e de dentro de sua mesa. Coloque tudo em uma grande pilha no chão. Feito isso, você acabou de liberar sua mesa. Tá? Mas depois tem que arrumar lugar para colocar, né? Limpe, faça o melhor que puder. Passe um pano úmido e produtos adequados até que sua mesa pareça nova. Descarte, pegue um saco de lixo bem grande. Sente-se no chão e comece a descartar. Mais de 80% dos papéis que estejam em sua mesa podem provavelmente ir para o lixo. Isso inclui revistas antigas, cartões de visitas antigos, aquele caderno que anotou as informações daquele seminário que aconteceu há 5 anos atrás e etc. As únicas coisas que você deve manter são papéis a respeito de seu atual projeto, papéis que podem ser necessários no futuro ou os de referência jurídica futura. É provavelmente hora de pegar outra sacola gigante de lixo, talvez mais 2 ou 3, mas continue dispensando a papelaria inútil. A gente tem essa mania, né, de ficar guardando as coisas. Vai chegar a hora dos itens que não são papel. Isto inclui aquela caneta velha e manchada de café, materiais de escritório sem utilidades, moedas e algumas coisas que você nem consegue identificar. Hora do descanso. Saia e arrume alguma coisa para comer. Relaxe um pouco, alongue-se. Fuja de sua mesa por pelo menos 1 hora. Você merece. Se estiver fora e tiver chance, compre um bloco de papel, um porta-caneta, um arquivo vertical, a não ser que tenha uma gaveta de arquivos para arquivar papéis que utiliza todos os dias, algumas pastas suspensas, se você for organizar seus arquivos diários. Agora reorganize. Ao voltar, comece a reorganizar as coisas que você quis manter. Esperando que seja uma pilha pequena, a maioria das coisas que estejam em sua mesa devem estar na lixeira. Categorize e organize os arquivos diários em novas pastas. Etiquete, né? Cada uma claramente. Coloque as pastas no seu arquivo vertical. Aqueles papéis que não são usados todos os dias devem ser colocados em seu armário de arquivos. Isso supondo que você já tem um sistema de arquivos efetivo. Arrume as coisas na mesa. Coloque o telefone de volta sobre a mesa, junto de seu computador. Seu bloco de anotações deve ser colocado próximo ao telefone. Guarde suas canetas e outros materiais no lugar certo. Jogue fora toquinhos de lápis e as canetas que não funcionam. Se você tiver espaço para os materiais de escritório em sua mesa, separe uma gaveta para eles. Se não, os coloque em um armário específico. Sua agenda deve ser colocada em sua mesa. Arrume o restante dos objetos. Qualquer coisa que você não tenha jogado fora e que eu não tenha mencionado acima, provavelmente não deve ser guardada em sua mesa. Os pendrives devem ser guardados em um lugar específico, próximo ao seu computador. Fotografias, coloque em portas-retratos. Finalizado o trabalho, você deve se sentir ótimo. Prometa a si mesmo nunca mais deixar sua mesa desaparecer. E bom trabalho. Agora o agendamento de compromissos. Vamos falar deles aí. É preciso levar em consideração a praticidade, o que melhor se adequa ao seu estilo, ao seu trabalho. Hoje o mercado oferece uma grande variedade de agendas, desde as de papel às eletrônicas, das mais simples às mais sofisticadas.
Esta escolha é importante. Procure um modelo que lhe agrade pelo visual, pelo tamanho, com espaços que atendam sua necessidade de anotações. Esta deverá ser uma companheira inseparável para que sua vida realmente não desande, ou seja, esta ferramenta precisa estar à mão sempre que precisar fazer alguma coisa ou registro. Vejamos agora os possíveis tipos de agenda. Aí o que nós temos é a agenda tradicional. Essa é a agenda comum, encontrada em qualquer papelaria. Possui os mais diversos tamanhos e modelos, com muitas opções de designer. Costuma ter calendários, gráficos e folhas de anotações. Não é customizável e deve ser trocada anualmente. Essa é a que eu uso, né? Agenda com refil. Essa é a agenda com argola ou garras, onde se pode trocar e acrescentar folhas, em vários tamanhos e modelos. Elas possuem refis para que as diversas aplicações. Suas capas são personalizadas e elas podem ser reutilizadas, trocando-se o tipo de calendário do ano encerrando por outro, do ano seguinte. Agenda do celular. Quase todos os modelos de celulares atuais possuem este recurso. É a agenda eletrônica básica, ou seja, normalmente apenas um recurso para registro de telefone e compromisso com alarme. Por possuir pouca memória, ela não permite a inclusão de muita informação ou texto, sendo que poucos modelos disponíveis têm sincronismo com o computador ou permite que seja feito um backup de dados. Existem ainda as clássicas agendas eletrônicas com teclado para entrada de dados, que deixaram de ser uma opção interessante em função da popularidade e cada vez maiores recursos disponíveis nos celulares. Indicado para aqueles que possuem outro tipo de agenda de papel, queiram apenas manter eletronicamente o registro de seus contatos ou ainda um sistema simples de lembretes com alarmes. A agenda do computador, software aplicativo, muitas vezes integrada a outro software como um auxiliar. Existem diversos no mercado, com visuais sofisticados e funcionalidades completas. O mais famoso e mais utilizado hoje em dia é sem dúvida o Outlook da Microsoft, aquele que nós vimos na aula passada. O Outlook faz parte do pacote Office e é uma das mais completas ferramentas de organização disponíveis, integrando calendário, tarefas, notas e e-mails. Indicado para quem trabalha no computador ou tem em sua frente a maior parte do tempo e principalmente usuários de um notebook. Agenda virtual. Existe na internet diversos serviços de agenda virtual. Indicada para quem tem possibilidade de conexão com a internet de forma fácil e rápida, pois caso contrário não terá acesso a seus dados quando necessário. Serve também para aqueles que querem apenas manter um registro de dados e informações de um local seguro, informação em um local seguro com a facilidade de poder recuperá-los quando necessário, sem a necessidade do uso constante. Algumas agendas virtuais oferecem serviços de avisos e lembretes de compromisso por e-mail e até mesmo pelo celular. Smartphone. Os smartphones são indicados para quem quer se organizar de maneira prática, através de um único equipamento, convergindo as necessidades de organização, informática e comunicação. Cabe à secretária agendar compromissos do seu superior de acordo com a disponibilidade da agenda do mesmo, portanto, o mesmo deverá ser sempre consultado antes. Além disso, deverá deixar seu superior ciente de tal compromisso, para que não haja sobreposições de compromissos. Então, consulte a agenda, informe seu superior e somente depois confirme o compromisso, porque senão fica complicado, né? Você marca um compromisso, não consultou ele, ou ele marcou um sem te falar, então tem que ter essa sincronia entre você e seu superior. Compromissos confirmados, não esqueça de agendar na página correspondente à data do compromisso e no horário correspondente. Anote o local e do que se trata o compromisso. Se reunião, anotar a pauta. Se outro evento, especificar jantar, almoço, se possível mencionar os participantes, os principais de interesse do superior ou empresa. A secretária cuida de tudo para que funcione adequadamente sem falhas. Aqui tem um exemplo, né? Uma agenda que possa ser usada. Ali, além dos compromissos, a agenda é uma grande aliada no registro das obrigações diárias da secretária e do executivo. Se o executivo atender muitas pessoas no dia, essas deverão estar devidamente agendadas com intervalos de que no mínimo meia hora
cada uma dependendo da complexidade de cada assunto a ser abordado. Isso evitará muitas pessoas esperando ao mesmo tempo. A secretária deverá ter o cuidado de manter anotado as datas de aniversário dos colegas de trabalho, do seu superior de pessoas, do interesse dele e da empresa. O tipo de agenda fica a critério da secretária, não esquecendo apenas que ela precisa ser funcional e prática. Tá? Isso não adianta você querer colocar uma agenda lá que nem você entende como que ela funciona. Né? Então, ao invés de facilitar, vai te prejudicar. Lembre-se, não devemos confiar totalmente na memória, já comentamos isso também. Logo que houver qualquer possibilidade de compromisso ou afazeres importantes, anote-o imediatamente, para não correr risco de cair no esquecimento, mesmo que você tenha que desmarcar caso não seja confirmado. Uma dica importante, você deverá ter, além de sua agenda diária e além da agenda dos seus superiores na mesa dele, uma terceira agenda, isso mesmo, uma espécie de cópia da agenda do seu supervisor, para que você, né, aqui está faltando o C aqui, ó, esteja sempre atento aos compromissos dele. Fique atenta a esta agenda, deverá estar sempre atualizada, igualmente a da mesa dele. Geralmente são muitas coisas a serem anotadas. Além dos compromissos das tarefas diárias, precisa a secretária gerenciar muito bem esta tarefa, de suma importância. Usando a criatividade, você conseguirá fazer isso tranquilamente sem atropelos. Gerenciar arquivos e documentos com segurança. A organização de arquivos e documentos é um serviço que tem como finalidade principal criar instrumentos de controle e monitoramento do armazenamento e tráfego de documentos nas empresas, por intermédio da implantação de técnicas e metodologias de organização e gerenciamento de arquivos. Aí está o exemplo aí, né? Você já deve ter visto uma experiência semelhante, ficar horas procurando um documento importante para perceber no final das contas que perdeu seu tempo com essa busca. Problemas como esse são comuns em empresas de todos os portes. Esse tipo de tarefa precisa ser qualificado e estruturado com algumas práticas. A organização deve ser feita de acordo com uma classificação padronizada. Por exemplo, além disso, é essencial considerar o arranjo segundo setores, ordem alfabética e outras indicações. Assim será possível aumentar a produtividade e reforçar as organizações gerais. Eu, na minha máquina, o que eu faço? Tá. Eu crio pastas, por exemplo, contratos. Tenho todos os contratos, tá? Só que, por exemplo, para não deixar eles soltos dentro dessa pasta contratos, o que eu coloco? Contrato do fulano de tal, contrato da empresa tal. Eu vou nomeando, tá? Para quê? Porque eu sei, por exemplo, eu vou procurar o contrato do fulano de tal. Tá? Então tem a pastinha do fulano de tal, tem todos os contratos. Se teve algum adendo no contrato, está lá também. Tá? Anotações que pode ser feito para que eu saiba qual que é a sequência agora que eu vou tratar com ele. Então fica tudo dentro de uma pastinha com o nome do cliente ou o nome da empresa que eu vou, para ficar mais fácil e mais ágil, né? Aí, por exemplo, e na agenda eu coloco o dia, por exemplo, visitar a empresa tal hora, tá? Deixo anotado na hora. E sempre, é a mania minha, eu sempre chego 15 minutos, 10 minutos antes, tá? Para não ter contratempos. Aí na sequência eu vou dar algumas dicas para organizar a gestão de documentos, mas antes precisamos saber o que é gestão de documentos. Aqui, gestão de documentos envolve medidas que servem para administrar os documentos físicos e digitais de uma empresa precisa manter. Ao gestor de arquivos, cabe a responsabilidade de planejar, executar e acompanhar as tarefas para alcançar os objetivos principais. Veja 3 exemplos de atividades desse profissional. Manter os cuidados para evitar danos físicos nas documentações, o que engloba higienizar papéis e armários para prevenir a incidência de manchas ou fungos. Organizar o arquivamento dos documentos físicos ou digitais de acordo com um padrão definido pelo próprio gestor ou pelas regras organizacionais estabelecidas pela empresa. Facilitar ao pessoal autorizado o acesso à retirada ou à inserção de documentos, além de incluir a utilização de recursos tecnológicos para a gestão de arquivos digitais. Aí agora vamos dar uma dica de como fazer a gestão do documento de forma correta. Tá?
Então vamos lá. A dica eu coloquei assim: ó. Organize os documentos físicos. Embora a tendência de digitalizar dados cresça diariamente, na prática é um pouco difícil livrar de todos os documentos físicos. Afinal, alguns papéis precisam ser guardados por muito mais tempo. Uma dica simples é reunir esse documento em um local seguro. Uma gaveta ou armário pode ser suficiente, caso a quantidade não seja grande. Por outro lado, se há algum arquivo em papel, será preciso organizá-los em uma sala específica de arquivos, com pastas ordenadas por importância à ordem alfabética, data e outras informações relevantes. Estabeleça um padrão organizacional. Gerir documentos requer muitos cuidados. O primeiro deles é a criação de tabelas ou listas organizacionais com títulos de cada arquivo e outras informações, data, horário de armazenagem, importância, validade e outros, o que facilita a organização geral. A grande parte dos especialistas em gestão de documento organizam os elementos em 3 diferentes níveis: papéis, que possuem assinatura e contratos, que devem ser organizados no formato físico, relatórios, pesquisas, fichas de cadastro e outros documentos mais volumosos, são armazenados de formato digital. Cópias do documento e outros papéis que não precisam ser armazenados depois do uso ou da digitalização. Aí considere a temporalidade do documento. Uma prática comum entre gestores de documento é armazenar de maneira física os arquivos mais antigos, o que parece ser algo sensato dependendo da natureza do negócio. O lado positivo é que grande parte dos itens não precisa ser armazenados de uma maneira definitiva, de modo que você deve sim descartar alguns arquivos com o tempo. Tá? Por exemplo, contas, eles pedem para a gente guardar 5 anos, por exemplo, tem documentos de empresa, mesmo que a empresa for fechada, você não pode jogar fora, você tem que guardar. Então tem uma série de... Aí eu coloquei aqui as datas, né? Prazo de 3 meses. Até 50 anos de validade, comprovante de pagamento de água, telefone e outros serviços. Prazo de 5 anos de validade, PTU, tal, extrato bancário. Prazos 40 anos de validade, comprovante de pagamento de obrigações previdenciárias. Até o término do contrato. Recibo de aluguel, consórcio, financiamento, tudo isso. Aí, ó, validade permanente, escritura de imóveis, PIS, carteira de trabalho. Então isso não se pode jogar fora. Então, depois eu coloquei contrato de um serviço de gestão de digitalização de arquivos. Hoje tem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Tá? Envolva a equipe na rotina de gestão documental. Diferentes setores de negócio podem colaborar para facilitar a gestão desses componentes. Né? Por exemplo, cada equipe pode ter uma pasta ou container para que possa separar a papelada necessária que necessita ser digitalizada. Crie uma política de uso dos documentos, tá? Que seria que é indispensável estabelecer regra específica para documentos sejam usados corretamente. Aqui eu coloquei faço backup regular das informações, tá? Igual no caso que eu falei, eu fazia no PC e no pendrive. Aí perdi o do PC, perdi o do pendrive, por isso que eu uso mais opções hoje. Filtre novos documentos, né? Embora os recursos tecnológicos ajudem cada vez mais a otimização do tempo de gestão de documentos, realizar a organização de muitos arquivos é um trabalho que requer certo esforço. Aí depois eu falo do uso da tecnologia, né, a seu favor nesse processo. Hoje tem muita coisa que facilita. Tá? Depois aqui eu coloquei para vocês praticar. Tá? Vocês vão entrar no explorador de arquivos, vai entrar no disco C e vocês vão criar pastas, ó, gestão de documentos. E eu criei essas pastas aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, vocês vão fazer. Para fazer isso, o que vocês fazem? É só clicar com o botão direito, novo pasta, gestão de documentos. Entra nela, clica com o botão direito, novo pasta também. Tá? Aí, por exemplo, eu coloquei um RG aí, né? Só como modelo. Agora aqui eu coloquei também para operar ferramentas básicas de editor de texto. Para a gente entrar, é só vocês seguir o passo aqui, entrar no Word e vocês vão fazer esse texto aqui pra gente, ok? Depois tem as questões aí. Coloquei aí para vocês 5 questões para vocês responderem. No caso, vocês vão tirar foto e me mandar, ok? Isso aqui vocês podem só fazer. Se vocês podem salvar uma cópia também, se vocês não tiverem um OneDrive no computador, tá? Vocês podem salvar uma cópia no computador, se vocês quiserem, ok? Então vocês vão fazer
Exercício. Para fazer isso daqui, ó, é bem simples, tá? Vocês vão entrar no gerenciador de arquivos, vai entrar no disco local C. Aí o que vocês vão fazer? Ó, clicar com o botão direito, novo, pasta, vai colocar lá gestão de documentos, tá? Dá Enter, vai entrar nele e vai criar as pastas, novo, pasta, segunda, depois mesma coisa, novo, pasta, terça e assim vai, ok? Só, então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha sido claro, tá? O assunto é longo. Aí o que vocês vão fazer? Fazem o exercício, esses exercícios práticos, respondam o questionário para mim, aí do questionário vocês vão responder igual vocês estão fazendo sempre. Só coloca o número da pergunta, coloca a resposta, o nome da pergunta, a resposta, tira a foto e me manda. Certinho? Forte abraço para vocês, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.